O que essa empregada pensa que está fazendo aqui? A frase saiu como uma pedra atirada contra a parede de mármore do saguão do Pestana Palace. Ecoou entre as colunas douradas, fez vibrar as lâmpadas de cristal e desmanchou o murmúrio educado dos hóspedes do café da manhã. Júlia Moreira parou com a bandeja trêmula, o vidro de água brilhando no reflexo do teto ornamentado. Sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela de vento frio bem dentro do corpo. O pequeno salão do restaurante parecia uma vitrine de fortuna, lustres enormes pendiam como constelações de cristal, toalhas brancas imaculadas caíam perfeitas sobre as mesas, e nas poltronas de veludo alguns cartolas conversavam baixinho com vozes que sabiam negociar destinos. Nos pulsos, relógios Rolex e Omega cintilavam como medalhas, bolsas Chanel e Hermes repousavam como troféus nas cadeiras. Uma garrafa de Dom Pérignon falava em silêncio ao lado de um menu encadernado em couro italiano. Tudo ali cheirava a olfato de elite, um perfume caro que não combinava com mãos calejadas. Júlia tinha 22 anos, pele de ébano suave, unhas curtas e calos discretos nas pontas dos dedos, lembranças dos bicos de limpeza e dos panos que torcia desde adolescente. Trabalhava como ajudante no café do hotel, um emprego que pagava pouco mas garantia o almoço da dona Ivone, sua mãe adotiva, e alguma paz para pagar a conta do apartamento modesto em Alfama. Hoje usava o uniforme do hotel, camisa branca passada, avental azul marinho, cabelo preso em coque apertado. Não trazia joia, não trazia pretensão. Trazia apenas a dignidade que herdara da mãe. Quando a voz cortou o ar, Júlia já sabia o tom, ninguém gritava assim num lugar onde se pagava para ser respeitado. Era um tom de propriedade. Um tom que queria afirmar que havia pedaços do mundo que nunca deveriam tocar quem vinha de fora. Carolina Duarte, gerente de relações públicas do hotel, estava em pé perto da mesa central com um sorriso fechado. Rosto esculpido por tratamentos estéticos, taier italiano impecável, salto que marcava a autoridade em cada centímetro do mármore. Ela ergueu a mão num gesto lento, teatral, a ordem tácita, remova o incômodo. Um hóspede à mesa, um empresário com gravata de seda e um relógio Hublot, apontou com desdém. Essa moça deveria estar servindo, não se misturando. A frase veio com a tranquilidade de quem faz uma observação pedante num clube fechado. Sem aviso, um dos convidados, mulher de batom vermelho e pulseira de ouro, estalou o dedo e, num movimento repentino, uma xícara de cappuccino foi empurrada da mesa como se fosse uma barreira. O líquido espirrou em arco, acertando o avental de Júlia, escorrendo pela barra branca como tinta púrpura. O som do impacto foi seco, constrangedor. Silêncio absoluto. Os garçons próximos se entreolharam, as crianças nas mesas olhavam curiosas, alguns hóspedes fizeram sinal de impotência. Júlia sentiu o calor úmido do café no peito, uma mistura de calor e humilhação que pesou como chumbo. A toalha que usava para limpar começou a ficar pesada, manchada. Carolina aproximou-se com passos calculados, o sorriso de praxe nos lábios que não alcançava os olhos. Sinto muito pelo inconveniente, mas precisamos manter o padrão do hotel. A frase soou como instrução e acusação ao mesmo tempo. Peço que a senhora se retire e deixe que a equipe regule a situação. Júlia engoliu em seco. A voz que tentou sair era fina, quase inaudível. Foi um acidente. Mas a mulher do batom vermelho interrompeu, sorrindo como quem aplica um veredito. Acidente? Não confundam, por favor. Aqui não é lugar para quem não sabe se comportar. Os olhares convergiam. Alguns acompanhavam o movimento com a tolerância de quem observa uma peça, a serva derrubada, a plateia admirável. Júlia sentiu a boca seca. As palavras da mulher, o sorriso de Carolina, o olhar frio do empresário, tudo formava um quadro que dizia uma coisa clara: você não pertence aqui. Ela podia limpar, pôr novo guardanapo, desculpar-se até a voz falhar. Era o que sempre fazia. Respirou fundo, colocou as luvas de pano e começou a limpar o estrago. Cada passada do pano parecia um pedido de clemência que não chegava. Do lado de fora, pela janela alta, a avenida estava cheia de carros de luxo que passavam indiferentes.
Um táxi antigo buzinou, alguém abriu uma sacola de compras da boutique ao lado como se aquilo fosse o sinal de que o mundo continuaria impecável. E lá dentro do hotel, com o cheiro de café e o brilho das louças, Júlia limpava a humilhação alheia como se fosse mais uma tarefa. No entanto, havia algo no peito dela que se aquecia com uma faísca diferente daquele rubor de vergonha, uma centelha de recusa. Não era revolta barulhenta, era uma promessa pequena, reta e firme, um costume que crescerá com as histórias de Dona Ivone sobre dignidade. Não se ajoelhe, filha. Aprenda a tocar a própria vida com as mãos que tem. Júlia respirou, esticou as costas, e, antes de voltar ao serviço, deixou no balcão uma xícara seca e limpa ao lado da bandeja do hóspede que a mandara embora. Era um gesto silencioso, quase como devolver o café e devolver a palavra. Eu também existo aqui. A tarde terminou com o murmúrio das conversas voltando ao tom suave de antes, os sorrisos de vitrines reacendendo, os relógios continuando a marcar fortuna. Mas para Júlia, o mundo havia mudado um pouco, a mancha no avental secara, mas a lembrança do gesto não. A promessa acesa no peito, sim. E algo, desconhecido, poderoso, começava a se movimentar. O salão do café da manhã reabria para o turno seguinte, mas nada parecia ter mudado. O aroma de pão fresco, a música ambiente suave, o tilintar dos talheres de prata Christofle. Entretanto, para Júlia, o ambiente parecia mais pesado, como se cada lustre estivesse prestes a balançar e cair sobre sua cabeça, testemunhando tudo o que havia acontecido naquela manhã. Ela caminhava pelas mesas com passos medidos, equilibrando uma bandeja de sucos naturais em copos de cristal baccarat. A bandeja pesava não pelo vidro, mas pelos olhares. Era como se cada mesa carregasse um julgamento silencioso, avaliando seu valor como se ela fosse parte do mobiliário, um acessório barato num recinto de luxo extremo. Os hóspedes conversavam sobre viagens a Dubai, sobre jantares no Belcanto, sobre o novo Porsche Taycan estacionado na porta. Mas, quando Júlia passava, as vozes diminuíam, e os olhos se estreitavam. Foi nesse instante que Carolina reentrou no salão, passos longos, elegância afiada como lâmina. A gerente parecia ter sido criada para ambientes como aquele, blazer Armani sob medida, perfume Dior ou Sparham preenchendo o ar e um tablet fino na mão, usado quase como cetro de poder. Júlia, chamou ela, com aquele tom doce que escondia veneno, preciso falar com você. Agora. A jovem pousou a bandeja no balcão e seguiu. O corredor que ligava o café à administração era estreito, revestido com madeira polida e quadros que mostravam o hotel em épocas antigas, fotografias em preto e branco, com aristocratas portugueses em festas de gala. Gente que nunca imaginaria alguém como ela caminhando por esse mesmo corredor. Carolina parou diante da porta de vidro fosco da sala dela e virou-se lentamente. Primeiro, começou, com o dedo levantado, quero deixar claro que o Pestana Palace não tolera comportamentos inadequados. Júlia ergueu o olhar, confusa. Comportamentos? Eu só estava limpando a mesa, o sorriso da gerente foi quase cruel. E ainda assim conseguiu atrapalhar hóspedes importantes. Pessoas que pagam por tranquilidade. Pessoas que esperam um serviço impecável. Impecável. O mundo de Carolina era feito dessa palavra e das pessoas que se encaixavam nela, pessoas que carregavam sobrenomes como troféus, não cicatrizes como memórias. Você deveria aprender a ser discreta, continuou ela. Seu uniforme estava amassado. E você não deveria circular entre os hóspedes se não for chamada. A frase caiu pesada. Como assim não deveria circular? Ela era funcionária. Carolina aproximou-se, reduzindo a distância a centímetros. Olha, Júlia, você não entende como esse lugar funciona. Pessoas como você precisam seguir regras. Não chamar atenção. Ser invisíveis. A palavra entrou fundo como uma faca. Invisível. Era isso que esperavam dela. Que calasse, abaixasse a cabeça e desaparecesse nos cantos. Júlia apertou as mãos atrás do corpo para não demonstrar que tremiam. Eu só queria fazer meu trabalho. Sim, disse Carolina, seca, mas talvez esse não seja o lugar ideal para pessoas com o seu perfil.
Ela disse seu perfil como quem fala seu defeito. Júlia sentiu o estômago embrulhar. A gerente ajeitou o blazer e virou-se para a mesa. Faça o seguinte, volte para o salão, mas mantenha-se na área lateral. Nada de circular entre as mesas principais. Deixe os hóspedes com os garçons mais experientes, e mais apresentáveis. Mais apresentáveis. O golpe final. Como se a cor da pele fosse uniforme inadequado. Como se o corpo dela fosse automaticamente um erro. Júlia voltou ao salão com o coração dolorido. Na área lateral, onde colocaram os hóspedes menos exigentes, ela tentava respirar, mas o ar parecia pesado. Enquanto arrumava uma pilha de pratos, ouviu duas senhoras conversarem na mesa perto. Essa funcionária nova parece tão fora de lugar. Pois é. Deve ser por isso que fica nos cantos. A gerente. Sabe o que faz. Júlia fingiu que não ouviu. Respirou fundo. Apertou o pano entre os dedos. Pensou nas noites em que Dona Ivone ficava acordada esperando ela chegar do trabalho. Pensou nos sonhos que guardava na gaveta, estudar hotelaria, ser atendente de recepção, trabalhar num cruzeiro. Ela sentiu um desejo de desaparecer, e ao mesmo tempo, pela primeira vez, um desejo de ficar. O mundo ali dizia que ela não valia nada. Mas dentro dela, algo começava a dizer o contrário. E ela ainda não sabia que alguém estava prestes a entrar no hotel trazendo o primeiro sinal dessa mudança. A porta giratória do saguão girou 2 vezes. Um homem elegante, de terno cinzento perfeitamente alinhado, entrou com uma pasta de couro marrom na mão. Ele olhou em volta. Procurando alguém. Procurando. Júlia Moreira. O homem caminhou pelo saguão com passos firmes, mas silenciosos, como alguém acostumado a ser ouvido mesmo quando não dizia nada. Seu terno cinzento tinha um corte impecável, alfaiataria italiana, tecido que caía pesado e elegante. Os sapatos de couro marrom brilhavam com discrição, e a pasta que carregava parecia mais valiosa que muito carro estacionado na entrada. Era um contraste completo com o brilho ostensivo dos hóspedes ao redor. Ali, onde relógios Hublot piscavam como faróis, ele era a discrição que valia mais do que ouro. O porteiro se aproximou, inclinando a cabeça. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? O homem abriu um sorriso pequeno, educado. Procuro alguém. Júlia Moreira. O porteiro hesitou, o nome não lhe dizia nada, ou talvez, significasse pouco. Funcionária? Hóspede? Apenas preciso encontrá-la. Respondeu, sem explicar nada além. O porteiro chamou Carolina, que já vinha caminhando, movida pelo instinto de proteger o status do hotel. Quando viu o homem, e mais ainda, a pasta de couro, ela imediatamente endireitou os ombros. Bem-vindo ao Pestana Palace, senhor, Luiz Mendonça, ele completou, apertando a mão dela com firmeza. Sou advogado. Carolina abriu um sorriso automático, mas seus olhos analisaram a roupa, o relógio, cada detalhe. Ele não era um hóspede comum, nem alguém que se intimidaria com a postura dela. O que o senhor deseja? Perguntou. Preciso falar urgentemente com uma pessoa que trabalha aqui. O nome dela é Júlia Moreira. E então aconteceu a pausa. A respiração de Carolina prendeu-se por um instante. O nome soou como um incômodo. Júlia? Repetiu ela, suavemente, mas o veneno estava lá. Ah, a funcionária da limpeza. Não era verdade, Júlia trabalhava no café, mas Carolina escolhia as palavras que rebaixavam mais. Ela trabalha aqui, sim, continuou, mas não é alguém com quem hóspedes ou profissionais do seu nível costumam ter contato. Luiz ergueu uma sobrancelha. Isso não me parece relevante. Preciso localizá-la. A gerente tentou manter o sorriso, mas seu tom caiu um grau. Posso saber por quê? A moça fez algo. Na verdade, disse o advogado, abrindo a pasta devagar, estou aqui para entregar documentos extremamente importantes a ela. Carolina sentiu um frio nas costas. Documentos importantes?
Para a Júlia, aquilo não fazia sentido. O advogado tirou um envelope grosso, selado. Papel timbrado de um escritório grande de São Paulo. Era sério. Formal. Nada a ver com uma simples funcionária. Preciso confirmar a identidade dela pessoalmente. Ele afirmou. Carolina, por dentro, começou a se irritar. Aquilo desorganizava tudo. Pessoas como Júlia eram fáceis de ignorar, até que, de repente, alguém importante começava a procurá-las. Com uma respiração tensa, a gerente apontou para o corredor. Ela deve estar na área do café. Mas posso chamá-la aqui, se preferir. Prefiro falar com ela onde ela estiver, disse o advogado com firmeza. Carolina não gostou, mas não tinha escolha. Na área lateral do salão, Júlia recolhia pratos e tentava ignorar o peso da manhã. O café derramado já era só uma mancha seca, uma humilhação, não. Mas ela tentava manter a respiração calma, como Dona Ivone lhe ensinara. De repente, a voz de Carolina cortou o ar. Júlia. Venha aqui. Agora. Havia curiosidade nos olhares. E um pouco de desprezo. Sempre havia. Júlia aproximou-se devagar. Quando viu o homem de terno cinzento, hesitou, ele parecia deslocado demais para estar ali falando com ela. Luiz a observou por um instante. Um olhar profissional, mas gentil. Ele tirou uma foto do envelope e comparou. Você é Júlia Moreira? Ela assentiu, confusa. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Carolina cruzou os braços, já preparando o tom de repreensão. Mas o advogado a ignorou completamente. Tirou o envelope selado. Colocou-o nas mãos de Júlia com cuidado. Eu vim do Brasil especialmente para entregar isso. É sobre o falecimento de Álvaro Moreira. Júlia congelou. Eu não conheço nenhum Álvaro. Conhece sim, disse o advogado, baixando o tom, ou deveria conhecer. O silêncio ficou tão espesso quanto o ar quente da cozinha. Carolina se inclinou um pouco, tentando entender. Quem é esse Álvaro? Algum devedor dela? Luiz olhou para ela pela primeira vez com frieza. Álvaro Moreira foi o fundador da rede hoteleira Moreira International. Morreu há 2 semanas, e deixou uma única herdeira. Júlia arregalou os olhos. Carolina empalideceu. Uma única herdeira? Repetiu a gerente, num sussurro assustado. Luiz assentiu. E então disse as palavras que fariam todo o hotel tremer. A única herdeira é você, Júlia. O mundo de Carolina girou. O mundo de Júlia parou. E o Pestana Palace Lisboa viu nascer, naquele instante, a maior reviravolta que aquele salão já testemunhara. Por alguns segundos, ninguém respirou. O envelope pesado continuava nas mãos de Júlia, mas parecia ter dobrado o peso do mundo junto com ele. A jovem sentia os dedos formigarem, como se segurasse algo proibido, algo que não lhe pertencia. O rosto dela estava imóvel, mas os olhos diziam medo, incredulidade e uma dor antiga, escondida nas gavetas que só a própria alma sabia abrir. Carolina assistia a tudo com a expressão desmanchando aos poucos. A voz dela saiu tremida, quase inaudível, mas isso não faz sentido. Ela é só uma funcionária. Luiz respirou fundo. Ela é Júlia Moreira, filha biológica de Álvaro Moreira. E única herdeira legal. Carolina tentou rir, mas saiu como um soluço nervoso. Isso é algum tipo de brincadeira? Uma garota como ela, herdeira de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil? O senhor só pode estar enganado. O advogado abriu a pasta e tirou outro documento, desta vez, uma certidão com selo oficial, grampos metálicos e páginas carimbadas. Ele mostrou o cabeçalho. Vejamos. Exame de DNA. Emissão internacional. Reconhecido por cartório brasileiro. Carolina parou. A garganta dela secou. Luiz virou-se para Júlia.
Ele procurou por você por anos. Sou responsável por localizar possíveis herdeiros. Foi só depois do falecimento de sua mãe adotiva registrada no Brasil que conseguimos rastrear você até Lisboa. Júlia deu um passo para trás. Minha mãe, a dona Ivone, ela nunca me falou nada. Ela também não sabia, explicou Luiz, com calma. Ela te adotou quando bebê, numa circunstância complexa. Álvaro acreditou que você havia morrido no parto. É uma história longa, mas tudo está explicado aqui. Ele tocou o envelope. O silêncio no salão era tão fundo que até o zumbido do ar-condicionado parecia alto. Carolina começou a recuperar a fala, não por aceitação, mas por puro desespero. Mas, veja bem, Luiz, ela trabalha aqui. Ela não tem instrução, não tem postura social, não tem preparo. Com todo respeito, esse tipo de herança exige alguém à altura. O advogado lançou-lhe um olhar que derrubaria uma catedral. A altura de uma herança não depende da cor da pele, cargo atual ou classe social. Depende apenas da lei. A gerente murchou. Júlia, por sua vez, mal conseguia respirar. Ela olhava ao redor como se o salão tivesse se tornado o cenário de um sonho estranho. As mesas elegantes, os hóspedes vestidos de luxo, o café recém-passado, nada parecia real. Eu não entendo, porque sua voz saiu fraca. Luiz respondeu com sinceridade, porque você é a filha dele. O DNA não deixa dúvidas. E porque ele deixou tudo em seu nome. São hotéis, investimentos, propriedades, participações internacionais, e, claro, o conselho administrativo. Carolina engasgou. O conselho administrativo? Ela vai comandar? Luiz apenas assentiu. O coração de Júlia acelerou tanto que pareceu bater nos ouvidos. Seu peito parecia pequeno demais para tanta informação. Ela apertou o envelope contra o corpo. Eu não posso aceitar isso. Deve haver algum engano. Eu sou só, mas ela não conseguia completar a frase. Sou só uma garota negra que limpa café derramado enquanto todos me olham como se eu fosse invisível. Sou só alguém que nunca teve dinheiro para comprar um livro novo. Sou só a filha adotiva de uma mulher que me amou mais do que qualquer luxo no mundo. Luiz aproximou-se. Eu sei que é difícil. Mas a verdade não deixa de ser verdade só porque assusta. Carolina, percebendo que perdia o controle, tentou um último movimento. Júlia, querida, talvez possamos conversar na minha sala. Organizar as coisas, ajudar você a lidar com tudo isso, mas dessa vez, a máscara não enganava ninguém. Nem a ela. Luiz levantou a mão, cortando a fala. A partir deste momento, recomendo que você não tente influenciar a herdeira legal. Tudo o que disser poderá ser considerado tentativa de obstrução dos deveres do conselho. Carolina ficou imóvel. Como uma estátua quebrada. Júlia, tremendo, abriu o envelope pela primeira vez. Dentro havia uma carta manuscrita, com caligrafia elegante, a cópia da certidão de nascimento original, o exame de DNA, a minuta de sucessão e um cartão pequeno, para minha filha, que nunca deixei de procurar. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Carolina observava a cena como quem vê o próprio império ruir. Luiz colocou a mão no ombro de Júlia, um gesto humano, discreto. Você não está sozinha. Vamos guiá-la por tudo. Mas, antes, há algo que precisa saber. Júlia ergueu o rosto, ainda chorando. O quê? Hoje não é só o dia em que você descobriu quem é. Ele fez uma pausa, respirou fundo. É também o dia em que você se torna oficialmente a nova proprietária majoritária do Pestana Palace Lisboa. Carolina perdeu o ar. Júlia perdeu o chão. E o mundo dela começou a se reconstruir, de um jeito que ninguém naquele salão imaginava. A notícia se espalhou pelo Pestana Palace mais rápido que perfume caro em corredor fechado. Em menos de 10 minutos, todos sabiam, a jovem de avental manchado, que até horas atrás servia mesas na área lateral, era agora a herdeira majoritária da rede de hotéis Moreira, e, por consequência,
uma das donas do próprio hotel em que fora humilhada. Os corredores pareciam mais largos. Ou talvez fosse Júlia quem estava maior. Carolina, ao contrário, parecia menor. Pálida, com as mãos trêmulas, tentava encontrar uma posição no próprio corpo. O salto alto dela, antes símbolo de autoridade, agora soava como uma sentença anunciada a cada passo. Júlia, podemos conversar, ela tentou, a voz vacilante. Júlia respirou fundo. Não queria gritar, não queria vingar-se com a mesma crueldade que receberá. Dentro dela, a dignidade de Dona Ivone falava mais alto que a vontade de esmagar alguém. Mas ela não seria mais invisível. Podemos. Respondeu Júlia, com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Mas não da maneira que você pensa. O salão estava silencioso, como se todos estivessem assistindo a um julgamento não anunciado. Hóspedes pararam de comer. Funcionários fingiam arrumar mesas só para ficar por perto. A tensão no ar era tão densa que podia ser medida em milímetros. Luiz ficou um passo atrás, respeitando o protagonismo dela. Júlia caminhou até o centro do salão. O lugar exato onde horas antes tinha sido humilhada. Virou-se para Carolina, e então, para todos. Eu sei o que muitos aqui pensam de mim. Disse ela, a voz firme, clara como cristal, pensam que eu não pertenço a este lugar. Que não tenho o perfil, o rosto, a cor, a postura, que vocês acham aceitáveis. Alguns hóspedes desviaram o olhar. Outros mantiveram o pescoço rígido, como se admitir desconforto fosse admitir culpa. Eu aceitei isso a vida inteira. Aceitei ser pequena. Aceitei ser tratada como se meu valor fosse medido pela roupa que eu uso, pela minha origem, pela minha cor. Ela pousou a mão sobre o envelope com os documentos. Mas hoje, descobri que uma parte de mim sempre pertenceu a este lugar. Mesmo que vocês não quisessem ver. Carolina tentou interromper, Júlia, por favor, não. Júlia ergueu a mão, firme. Agora eu falo. A gerente silenciou de imediato, engolindo o orgulho como veneno. Eu fui humilhada hoje. Serviram-me desprezo no lugar de respeito. Jogaram café em mim, apontaram o dedo, me chamaram de invisível. O salão inteiro prendeu a respiração. Mas a verdade é, vocês nunca me viram. E talvez nunca tenham visto ninguém que não se pareça com vocês. Júlia respirou, profundamente, e continuou, a partir de agora, como herdeira legal da Rede Moreira, e como proprietária majoritária deste hotel, eu vou garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei aqui dentro. Carolina ficou estática, branca como mármore. Júlia, mas, Carolina Duarte. Disse Júlia, olhando diretamente para ela. Você está oficialmente suspensa até segunda ordem. Uma investigação interna será aberta para avaliar práticas discriminatórias no hotel. O rosto de Carolina pareceu esfarelar. Alguns funcionários discretamente sorriram de canto, aqueles que já tinham sentido o veneno da gerente, mas nunca puderam reagir. Isso é absurdo, ela sussurrou, a voz quebrada. Absurdo, respondeu Júlia, foi você olhar para mim e dizer que eu deveria ser invisível. Carolina não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, enquanto o peso de suas ações retornava como um espelho cruel. Júlia então virou-se para os funcionários. A partir de hoje, quero todos tratados com a mesma dignidade, seja garçom, camareira, segurança ou gerente. E quem cruzar essa linha, não terá espaço aqui. Um silêncio respeitoso tomou o ambiente. E então, algo inesperado aconteceu. O garçom mais velho, Antônio, aquele que sempre cumprimentava Júlia com gentileza, deu um passo à frente. Tirou o boné de uniforme e disse, parabéns, menina. Finalmente alguém com coração manda aqui. Outros funcionários assentiram, discretos mas emocionados. Júlia quase chorou de novo. Ela olhou para Luiz. E agora? O que eu faço? O advogado sorriu. Agora, você assume o que sempre foi seu. Horas depois, já no fim da tarde, Júlia saiu pela porta principal do hotel.
O céu de Lisboa estava dourado, e a cidade parecia construída de luz. Ela caminhou até o banco do jardim, o envelope ainda nas mãos. Ali, sozinha, abriu a carta manuscrita. Para minha filha, se um dia esta carta chegar a você, é porque a vida me deixou tarde demais para pedir perdão. Eu procurei você por 20 anos. Nunca deixei de acreditar que estava viva. O mundo é cruel com quem nasce no lado errado dele. Mas você merece cada palácio que a vida te negou. Com amor, seu pai, Álvaro. As lágrimas caíram sem resistência. Júlia não chorava de dor. Nem de choque. Chorava porque, pela primeira vez, não se sentia invisível. Ela se sentia vista. Se sentia inteira. E a cidade de Lisboa, naquela tarde dourada, parecia finalmente ter espaço para alguém como ela, não como funcionária descartável, mas como mulher capaz de transformar o próprio destino. A nova dona do palácio.